Pronto. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje a gente está com essa proposta, né, de falar um pouco sobre essa postura do facilitador de constelação, do constelador, a postura do ajudante, digamos assim, né? E especialmente porque a gente está caminhando com turmas de constelação. Então a gente está com a turma 1, que está em andamento. Nesse mês agora, especialmente, a gente tem um módulo que é o Ordens da Ajuda, que fala muito a respeito dessa postura do constelador. E a nossa próxima turma começa em setembro, né? E aí uma das temáticas é essa: trabalhar a postura, trabalhar aquilo que a gente vê que é importante a gente desenvolver, porque a gente sabe que esse trabalho com a constelação sistêmica é um trabalho interno, né? Um trabalho que a gente faz com a gente mesmo. Como a Aline falou, né, nós estamos aqui hoje para falar da postura do constelador, do facilitador em constelações, né? E a gente vai iniciar o nosso bate-papo de hoje falando primeiramente sobre as nossas experiências, né, enquanto profissional, enquanto estudantes dessa área, né? E em seguida a gente vai falar um pouquinho das ordens da ajuda, né, estudadas e trazidas assim com muita claridade para nós pelo Bert Hellinger, que é o criador, né, e defensor dessa abordagem sistêmica. E estamos convidando vocês para a gente poder clarear um pouco mais qual é a nossa postura, né, Aline, enquanto profissionais, mas também qual é a nossa proposta em oferecer para os nossos cursos de formação. E a gente está aí com a primeira turma, né, em andamento, que está eu sou suspeita, nós somos suspeitas, mas que está uma delícia. E a gente vai falar dos nossos objetivos para próximas turmas. Isso. Porque a constelação, ele é um caminho, né, que chega para nós, né? Então, eu conheci a constelação há 11 anos atrás, né, através do trabalho de um facilitador aqui de Uberlândia, que foi o César Santiago. E esse trabalho me chamou muita atenção desde o início. Eu era estudante de psicologia, fazia um estágio na área organizacional e pensava assim, não, mexer com gente só entre uma mesa e a pessoa do outro lado, né? E na verdade, depois dessa primeira constelação já me houve uma transformação, né? Então, a partir dessa vivência, né, que eu comecei a buscar o interesse em aprofundar. Então, inicialmente eu não pensava na formação, no curso de constelação, em ser uma consteladora. Nunca pensei, eu não quero ser uma consteladora. Eu estava na formação de psicologia, então eu pensava, vou ser uma psicóloga e vou trabalhar na área de gestão de pessoas. Depois foi que eu pensei, quem sabe trabalhar com alguma área clínica em algum momento. Mas inicialmente esse era o pensamento. E então quando eu soube do curso de constelação, inicialmente eu soube do trabalho do Décio e da Wilma em Goiânia. E aí eu falava, nossa, mas eu tô fazendo faculdade ainda, como é que eu vou ficar indo para Goiânia, né? E eu falava, mas eu tenho que fazer. E aí até que eu soube de um curso que estava tendo aqui em Uberlândia, né, da Claudiane Tavares e do Tarso Firassi, na época, do Instituto Imensa Vida, da época também, que eles estavam em parceria. E a Claudiane estavam trazendo vários facilitadores do Rio, São Paulo, BH, para cá. E aí eu falei, legal, vou fazer esse curso. Eram 8 módulos, de 2 em 2 meses, então durou 1 ano e meio. E foi um caminho de autotransformação, né? Porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa que se dispõe a conhecer constelação é essa autotransformação. Se a gente não está aberto para a autotransformação, a constelação ela passa a ser só uma técnica, né? E como técnica, nem o próprio Hellinger, que é o criador da constelação,
tem trabalhado com ela mais, né? Ele fala assim, a constelação não é uma técnica, ela é um movimento. E nós somos levados e chamados por esse movimento. Então, para mim foi um processo quase assim terapêutico, né? Um processo assim de autoconhecimento, de autodescoberta, onde eu fui me reconciliar com as minhas origens, ter um novo olhar para onde eu vim, né? E isso tem muito a ver com a postura do constelador, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? O quanto é importante a gente aceitar as coisas do jeito que elas são. E aí esse curso foi muito legal, foi onde eu e a Larissa nos conhecemos, né? E a gente fez esse curso juntas, junto com outras pessoas queridas também pra gente. E dentro desse curso, cada módulo era trabalhado um tema, né, ligado à nossa origem, que é o que a gente vê nos cursos de formação hoje, né? Hoje tem uma oferta muito grande, às vezes é difícil a gente escolher, né? Fala, nossa, e agora? A gente vai escolher por preço, a gente vai escolher por quantidade de módulos, a gente vai escolher por facilitador, o que que é? Mas na verdade, a formação é que nos escolhe, né? A gente é atraídos por ela, a gente simplesmente sente um chamado dentro de uma linha. Porque o Hellinger fala, o facilitador só leva o seu cliente até onde ele já foi. Então tem pessoas que vão vir para seguir o caminho que a gente fez, outros vão seguir o caminho que outras pessoas fizeram. Não tem melhor e pior, né? Isso também tem a ver com a postura de um facilitador. E aí dentro desse caminho, né, de conhecer a constelação, fiz esse primeiro curso. Quando terminou o curso, foi que eu comecei a fazer meus pequenos movimentos individuais, até que comecei a fazer outros movimentos de grupo e as coisas começaram a ir acontecendo. Depois ainda fiz mais um outro curso, que aí foi com o Fernando de Freitas, que ele era bem famoso aqui na região, e a gente fez um curso, eu e a Larissa também, né, de 8 módulos com ele também. Você fala, nossa, em Ribeirão e Uberlândia. Você fala, gente, mas um só curso não forma a pessoa. Não, depende, né? Depende do caminho de cada um. Eu, assim, se eu puder, eu ainda faço mais umas 5 formações, né? Não porque eu não tenha, às vezes, conhecimento ou prática, mas é pelo momento de vida. Cada momento de vida nosso, a gente precisa, às vezes, de um elemento a mais. E quando a gente busca esse mais, né, olha para esse mais, a gente está sempre se reciclando. E fica no mais, né? E fica no mais. No caminho do mais. Então, tudo isso, né, tem a ver com essa formação do que é ser um profissional ligado a essa postura terapêutica. Boa noite, André. Tá chegando bastante gente enquanto a gente está falando. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente está falando um pouco da nossa caminhada enquanto profissionais da constelação, para que a gente possa depois compartilhar com vocês sobre as ordens da ajuda, para ficar mais fácil de vocês entenderem, para não ficar parecendo que a gente está apenas falando de coisas que a gente não viveu. Isso, então, sempre estamos realmente correndo atrás de algo a mais. Então, nesse processo, ele é intenso, né? Porque a gente está em constante movimento. E aí, depois a gente chegou, quando o pessoal da Hellinger, né, da escola Hellinger, decidiu vir para o Brasil e fazer o primeiro curso deles aqui, de formação, de 6 módulos básicos, e agora eles têm mais 12 ligado à pós-graduação. E aí nós, de novo, mais uma vez, estávamos lá, né? E aí foi quando a gente já estava com a Lu e com a Paty, né? Nós 4 do Instituto, e foi quando a gente se uniu e começou a conversar sobre a formação do Instituto. E aí foi outro processo também, parecia que a gente estava começando tudo de novo, né? Ia lá, módulo da mãe, a gente fazia um movimento para ir até a mãe e virava do avesso. A gente falava, gente, mas será que a gente não trabalhou nada dentro de nós ainda com relação à mãe?
Aí ia pro módulo do pai, virava do avesso de novo, né? Mas foi a partir do módulo do pai que a gente sentiu, e nesse mês dos pais, né? Tão interessante isso, que a gente sentiu um empurrãozinho nas nossas costas, falando assim: minhas filhas, vão, né? Porque agora o papai tá aqui atrás de vocês, abençoando. E quando esse movimento acontece, a nossa postura muda, né? A nossa postura de pedir muito e às vezes não reconhecer o que se recebe, muda. É verdade. Então foi assim que aconteceu o meu caminho pessoal. A Larissa vai contar um pouco do dela e a gente vai conversando. Gente, então boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Uma turminha bem legal tá aqui, dentre, né, os nossos do Instituto, também da nossa equipe, e alguns clientes também, amigos, né? Sejam todos bem-vindos. A proposta de hoje é a gente falar sobre a postura do constelador, né? Dessa caminhada do facilitador enquanto profissional. E a nossa ideia é a gente contar um pouquinho desse percurso para que vocês compreendam que cada um tem o seu. Então a Aline, né, enquanto psicóloga e estudiosa da área, ela fez esse percurso. Ela vai falando aqui, vai passando assim um filme pela minha cabeça, porque o meu percurso foi completamente diferente do dela, né? Então, há 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu me despertei para começar um tratamento psicológico e, coincidentemente, quando me falaram da possibilidade de fazer um tratamento alternativo, diferente, me falaram de uma tal de constelação. E eu fiquei assim um pouco surpresa, posso dizer, porque me indicaram uma pessoa que nem era psicóloga. E eu falei, gente, mas como assim, né? E eu querendo fazer também um tratamento que eu pudesse conhecer as minhas emoções e, naturalmente, a minha postura de vida. E aí, de lá para cá, um pouco mais para frente, eu conheci, né, uma pessoa que para mim foi assim uma grande iluminadora de caminhos, do meu caminho. E dali comecei a constelar, comecei a me tratar. E mais para frente, eu, como a maioria sabe, eu sou da área da educação, trabalhei muitos anos com graduação e pós, trabalhei também em gestão escolar, para educação infantil, fundamental, né? E muito nessa linguagem de família, nessa linguagem de postura, nessa linguagem de desenvolvimento pessoal, mas quando a minha terapeuta chegou em mim e falou assim, olha, por que você não faz um curso de formação em constelação familiar? Eu falei, nossa, mas qual a intenção, né, de eu fazer um curso de formação se eu não tenho nenhuma intenção de segui-lo como profissão? Né, eu sou professora, eu sou feliz, me sinto assim realizada na minha área, tenho muito a descobrir, muito a fazer por ela, mas como profissional dessa área, em nenhum momento eu tenho interesse. E ela disse, não, mas não é para isso, é para que você possa se desenvolver internamente e você vai entender que tudo vai mudar. Você vai mudar, sua postura vai mudar, seus cursos vão mudar, suas aulas vão mudar. Gente, não deu outra. Foi quando eu conheci o curso através dela, ela que me indicou a nossa primeira formação, que foi com Tarso Firassi e a Claudiane Tavares, aqui em Uberlândia. E antes da formação, o Tarso trouxe o Imensa Vida para cá, lembra disso, né? Eu fiz esse Imensa Vida primeiro, foi um workshop vivencial de um final de semana, uma imersão, e aí em seguida fui começar, né, essa formação. Eu falo que foi uma das melhores formações que eu fiz internamente, que eu fui lá por propósito pessoal. Em nenhum momento eu fui por propósito profissional. E o que foi bom foi que porque eu não tinha intenção nenhuma de nada, a não ser de me curar. E foi a grande ponte para a minha vida, porque de lá eu já comecei a atuar na educação com áreas de desenvolvimento pessoal. De fato, as minhas aulas mudaram, minha postura mudou, né? Meu comportamento mudou, muitas emoções mudaram. Isso fez com que muitas pessoas começassem a me perguntar onde que eu fazia atendimentos individuais e até mesmo onde eu fazia as constelações. E eu continuei com o propósito de não fazer as constelações.
e nem de fazer os atendimentos individuais. Fiquei mais um ano trabalhando com uma desenvolvedora pessoal, como professora, como palestrante e treinadora de equipes. E aí, até que um empurrãozinho do universo me levou para essa área. Coincidência ou não, não acho que é coincidência, mas eu procurei a Aline, que é uma psicóloga que eu confiava, apesar de conhecê-la tão pouco, e procurei também a Luciana, que elas não se conheciam, que também é uma profissional que eu confio e também conhecia pouco. Mas foram duas pessoas que, nas suas extremidades, me acolheram. E vamos juntas, vamos caminhar, vamos ficar de mãos dadas, estudando, palestrando, né? E dali nasceu, eu e a Aline, um desejo de fazermos uma outra formação. Foi quando a gente fez em Ribeirão Preto, aqui em Uberlândia, com a consciência sistêmica. E depois veio São Paulo em seguida, com a formação da Hellinger Schule, em que a gente fez o básico e agora temos o avançado aí. Pessoal, o que eu posso dizer é que essa caminhada só me faz estar mais nela, principalmente porque eu busco essa cura pessoal. Enquanto profissional, eu não me sinto nem um pouco, posso dizer, gabaritada se eu não estiver bem comigo, se eu não chegar em alcances de limites emocionais, né? Então nós vamos logo falar exatamente disso, porque uma das coisas mais positivas dessa área, ao meu ver, é que esse ajudante apelidado pelo Bert Hellinger, ele tem que ter, né, dentro dele um conceito muito humilde. Então é um propósito, né, uma postura humilde para entender que ele é a última força que atua no desenvolvimento pessoal do outro, né? Então... E a Larissa falou de uma palavra que é muito interessante, né? Que ela entrou na formação, nos processos de formação dela, sem intenção, sem expectativa. Então, isso envolve muito a postura do facilitador, né? Agora, entrando um pouco no tema, o facilitador de constelação, ele precisa de se colocar à disposição. E se colocar à disposição é, primeiro, a disposição, sabendo que você está servindo algo do seu sistema, né? Algo que você vai ter que seguir, às vezes instintivamente, intuitivamente. Então, a gente nessa postura do facilitador, a gente vê que a gente atrai de acordo com o nosso sistema. Eu lembro sempre de uma constelação que foi feita durante o curso lá do Hellinger, em São Paulo, onde uma pessoa falou assim: nossa, eu não tô dando conta mais de ser terapeuta, eu tô ficando doente. E aí ele falou: não tem jeito mais. Sim. E aí, dentro dessa postura, a constelação nos chama, né? Então eles falaram para ela: não tem como mais, você tem ela no seu caminho, né? Essa vivência no seu caminho. Então, o que está te adoecendo provavelmente não é a constelação, é a sua postura diante da constelação, é a sua postura diante dos movimentos. Então, ser um facilitador de constelação é uma missão de alma, é uma missão de coração, que a gente precisa de estar o tempo todo nos vigiando. É o orar e vigiar assim, religiosamente. Por quê? Porque é uma postura que envolve centramento. A gente tem que estar sempre buscando esse centramento. Às vezes, a postura de silêncio, né? De silêncio diante da dor do outro, de silêncio diante das nossas indignações, percepções, limitações, né? O não julgamento da história ou do comportamento do outro. Às vezes a gente recebe muitas pessoas falando: nossa, mas vocês não se incomodam das pessoas às vezes imitarem as ideias de vocês? A gente fala: incomodar por quê? Né? Assim, que bom que para alguma coisa o nosso trabalho está servindo. Em algum momento esse trabalho está tocando esse coração, as pessoas, né? Porque o trabalho não é nosso.
né? O trabalho não é do facilitador, não é daquele profissional, não importa a formação. Você vê, ó, eu venho de uma formação, a Larissa vem da formação diferente. Se ela não honra e não traz isso na base dela, e eu não honro e trago isso na minha base, de onde virá a minha força? A minha força só pode vir da base onde eu vim. E aí o que acontece? A postura saudável também envolve reconhecer isso. Porque como tá febre, né? Tem curso, tem constelação para todo lado, de todo jeito. Então, a gente precisa de sentir exatamente aquilo que a gente precisa, porque às vezes as pessoas estão abandonando a sua trajetória. Até aqui eu fui advogada, agora eu vou ser terapeuta de constelação, fecho oferecendo um curso de formação básica em constelação familiar sistêmica, e já com uma proposta para a segunda turma. Então, nós nos preocupamos muito com essa questão da postura, a começar pela nossa postura, né? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as nossas histórias, como nós chegamos até aqui, enquanto profissionais, enquanto, né, facilitadoras de constelação e terapeutas, e também o que nós podemos, assim, compartilhar com vocês, que vem, né, principalmente através desse livro, Ordens da Ajuda, do nosso, né, mestre Bert Hellinger, que aqui ele trabalha as 5 ordens da ajuda e serve, pessoal, não só para terapeutas e psicólogos, mas para médicos, para professores, né, para advogados, enfim, para profissionais que lidam diretamente com pessoas. Então, qual é a postura, né, que eu tenho que ter como profissional para estar lidando de uma forma mais saudável com o cliente que chega até mim? E aí, agora a gente vai falar um pouco, né, dessas ordens da ajuda, onde a primeira ordem da ajuda é dar apenas o que se tem e esperar e tomar apenas o que se necessita. Então, por isso que a gente contou um pouco da nossa trajetória, né? Se hoje a gente consegue fazer algum trabalho ligado à constelação, é porque primeiro nós fomos atrás buscar receber. Então, a gente buscou receber para a gente poder oferecer. Porque quando a gente não dá aquilo que a gente tem, a gente quer dar mais. Sabe aquele que, assim, tá exaurido, mas não pode falar não. Não pode falar, olha, eu não estou em condição de te ajudar. Eu costumo dizer assim, os ajudantes sem freio, né? Parece um carro desenfreado na montanha, numa ladeira que perde o freio e não consegue se controlar. Dá mais do que tem. O que acontece com essa pessoa? Adoecimento, né? Porque começa a dar aquilo que não tem. E de onde que a gente recebe? A gente recebe da nossa fonte. A nossa fonte, inicialmente, os nossos pais. Depois, quem são a segunda fonte nossa? Os nossos professores, né? A terceira fonte nossa, as nossas vivências, as nossas formações, a nossa experiência de vida. E aí, a segunda parte, tomar apenas o que se necessita. Então, às vezes, eu preciso só de uma palavra. Mas como eu já estou ali, eu falo, não, pode me contar uma história completa. E aí, na hora que a pessoa me conta a história completa, eu esqueço a palavra essencial que eu precisava. Quantas vezes a gente vê isso nos workshops? Quantas pessoas chegam lá, às vezes, querendo um show? E, na verdade, o que se precisa, o que se necessita, é de apenas uma palavra. Aquela que vai abrir, que vai clarear, que vai trazer um amparo para o coração e que vai abrir as portas para aquilo que se precisa, que se necessita para se caminhar. Então, essa é a primeira ordem. Posso complementando com você? E aí a pergunta, né, que a gente pode estar se fazendo, né? Por que eu dou mais do que eu tenho? Qual é a necessidade que eu tenho de dar mais do que eu tenho?
né? Que eu recebi, né? Isso, do que eu recebi, do que, né, do que eu poderei oferecer, entre aspas. Um dos maiores motivos que a gente tenta dar mais do que recebeu é para ser uma pessoa reconhecida. A gente busca reconhecimento externo para isso, né? Busca agradar as pessoas. Tá dentro de uma questão oculta, uma questão pessoal, de autoconceito, né? De segurança pessoal, e principalmente de confiança interna. Então, se eu confio em mim, eu tenho condições de saber o que eu posso oferecer ou não. Se eu confio em mim, eu vou me reconhecer. Então, eu sei quando eu fiz um trabalho bem feito ou quando eu não fiz um trabalho bem feito. Né? Eu mesma vou estar olhando para isso e percebendo quais são as necessidades de mudança. E o principal, muito do que eu posso, por exemplo, oferecer a mim. Então, por exemplo, Aline, quando eu era criança, eu não recebi da minha mãe isso, isso e isso, e nem do meu pai, aproveitar que meu pai está aí. Mas se eu não supero esse mim, que fica dentro de uma necessidade interna minha, fica dentro de exigências internas minhas, o que eu faço? Eu levo isso para a vida e fico buscando dos outros muito mais, talvez, do que eles também possam me oferecer. E isso, quando eu organizo, pessoal, é de fundamental tranquilidade, alívio mesmo, porque eu tenho a coerência de poder falar assim, olha, Aline, isso aqui podemos fazer juntas. Outras coisas eu não posso, eu não dou conta e tá tudo bem, eu posso fazer só até isso aqui. E quando não, ela como parceira, como amiga, como sócia, Larissa, eu tenho até isso para te oferecer. Ok, para mim tá tudo bem, porque quem vai preencher as minhas carências, quem vai preencher as minhas necessidades, meu vazio, sou eu, principalmente nessa fase adulta em que eu cuido de mim. E aí, dentro disso, vem até a segunda lei, a segunda ordem da ajuda do facilitador, que é essa, submeter-se às circunstâncias e somente intervir e apoiar à medida que elas permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Então, assim, também não adianta a gente forçar ajuda para as pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu marido precisava tanto, né? Aí quer arrastar a pessoa. Mas houve uma permissão? Ou então, quando dentro de um workshop a gente vê a pessoa com dificuldade de reverenciar um pai, de reverenciar uma mãe, a gente vai lá dar uma rasteira na pessoa e fala, não, fica aí de joelho. Não adianta, isso é interferência. E quando a gente interfere no processo do outro, isso corre o risco de respingar em nós, na nossa própria vida, na nossa própria história. E a gente tira do outro a responsabilidade do próprio destino. Né? Então, assim, é uma das desordens, né? Que é tirar do outro o que ele tem como fala, eu falo bancar, que é assumir. Entendeu? Faz parte do destino, faz parte dos seus limites, faz parte da sua caminhada, né? E aí o terapeuta vai iluminar, gente. Ele vai iluminar um caminho, ele não é a seta. Exatamente. Né? Ele não é aquele que faz a diferença. Vou só ver os comentários aqui que a gente está recebendo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, ou algum comentário, podem ir colocando, que a gente vai pausando e olhando, tá? As cobranças excessivas mesmo. A Luciane está comentando aqui, né? Que tem a ver com o que a gente estava falando um pouco antes. E aí, onde que vem a terceira ordem? Ela é fantástica, porque é assim, a gente se colocar como adulto e diante do outro adulto. Então, quando a gente olha para o outro adulto, a gente consegue falar assim, pôr limite, falar não. A gente não fica com aquela postura de, tadinho, ele vai aguentar, será que ele aguenta, será que não aguenta? Será que ele suporta aquilo que eu posso falar, aquilo que eu vou falar? E aí a gente precisa de renunciar às tentativas do cliente de forçar o ajudador a fazer o papel de seus pais. Por quê? O que acontece nesse trabalho? Na hora que a pessoa vem para se aconselhar com você, buscar uma ajuda com você, o que ela está, às vezes, querendo? O colo que ela não recebeu, a orientação que ela não recebeu, a disciplina que não recebeu, o limite. E quantos de nós fomos crianças sem limites?
A né? direção, A direção. né? Você escolhe por ele. E aí nós não podemos entrar nesse lugar, né? De direcionadores da vida alheia. O movimento de ajuda, ele é maior. Ele é apenas dentro de um sentido de centramento, de equilíbrio, de vazio. É necessário ter um lugar de vazio dentro de nós. E aí, olhar para o outro como adulto é olhar o outro como potente, capaz de resolver seus próprios problemas, como não tem coitados, não tem vítimas, não existem vítimas. não tem fracos. É olhar para o outro naquilo que ele é bom, naquilo que ele é forte, naquilo que é possível para ele fazer. Um ponto assim que eu acho essencial nessa parte é que por isso que nós, facilitadores e terapeutas, nós precisamos buscar a nossa cura pessoal. Porque quando a gente está acompanhando um cliente, a gente vai estar acompanhando o cliente numa dor que foi nossa e que muitas vezes é nossa ainda em processo de cura, né? Então, quando o cliente vem com reivindicações que muitas vezes parecem reivindicações infantis, que vêm de uma criança, eu não vou dar conta, essa parte bloqueou toda a minha vida, eu não sei caminhar mais, eu não sei para que lado que eu vou, o que eu escolho, o que você escolhe por mim, se você puder, quer dizer, uma criança, né? Internamente, emocionalmente, colocando para fora as suas dores. Enquanto terapeuta, se a gente não se coloca numa postura adulta frente a um adulto, a gente vai estar permitindo essa desordem de fazer com que o outro trate o outro como criança, né? Permita que ele venha com reivindicações infantis e ainda faz com que esse cliente não se responsabilize pelas próprias escolhas. Então, é de fundamental importância, e a Aline está falando essa questão do cliente que está buscando, no fundo, a mãe e o pai, a gente vai estar, como que eu falo, não é prejudicando, é quando a gente vai alimentar, decepcionar. A palavra é essa. O terapeuta que está coerente com as ordens do amor, com as ordens da ajuda, ele vai frustrar o seu cliente. Porque ele vai falar o que o cliente precisa ouvir e não necessariamente o que ele quer ouvir, né? Enquanto reivindicador infantil, né? Enquanto emoções infantis. Agora, quando a gente coloca o cliente na postura adulta, o cliente na hora entende que é a melhor, posso dizer, iluminação, claridade para que ele faça escolhas melhores depois. Até porque a gente não é salvador da vida de ninguém, né? O Fernando de Freitas falava muito do triângulo dramático, né? A vítima, o acusador, o agressor e o salvador. Então, a gente precisa também de tirar essa capa, às vezes de vítima, às vezes de algoz, de perseguidor, e às vezes de salvador. Porque é tão, assim, sedutor, né? Quando alguém chega e fala assim, nossa, mas só confio em você, né? Só você pode me ajudar. Só você sabe o que eu preciso. O que eu preciso. Só você fala o que eu preciso ouvir. Se no seu processo você não está bem resolvido com isso, você entra. Exatamente. E aí depois sair custa, né? E aí tem mais uma lei, a quarta, né? Que requer a empatia do ajudante, né? Focada mais no sistema como um todo do que exclusivamente no cliente. Isso é bem forte quando a gente faz uma constelação. Quando a pessoa vem para constelar, ela traz um tema. Eu quero encontrar um novo amor, né? Aí, ou eu quero mudar de profissão, ou não estou me dando bem financeiramente. Aí acha que a constelação vai fazer uma constelação, vai sair no outro dia e o novo amor, o novo emprego vai estar lá de fora esperando, né? E aí esquece que tem um processo que é para o todo. A constelação não é para aquele desejo. Ou às vezes a pessoa nem chega na resposta. A constelação acontece e aí tem uma situação onde a mãe da pessoa que a gente vê que está numa condição difícil, porque o Hellinger fala, quando o cliente chega,
você precisa de dar um lugar no seu coração, que tem até a ver com a quinta lei, a quinta ordem, para todas as pessoas no seu coração. E aí, quando é todos, é aquele que às vezes o cliente que está ali na sua frente não está conseguindo dar, né? E aí não é porque você é maior, é porque você está mais disponível para aquele campo. Então, a constelação é para o campo como um todo, né? Uma vez eu constelei uma pessoa e ela foi para constelar a relação com a mãe. Passou 2 semanas, ela me ligou. Na constelação dela apareceu uma situação ligada à avó muito forte, de alergias, processos alérgicos. E aí, no movimento de constelação, mexeu com a energia da avózinha dela, porque a gente faz, quando se apresenta alguma necessidade, é dentro de uma autorização e de respeito. E aí, passou 2 semanas, a avó dela internou com um processo alérgico. Aí ela, nossa, não, eu e minha mãe, continuo olhando para minha mãe, com muita repulsa, mas a minha volta é completamente diferente. Então, eu falo, aguarde a volta do espiral, né? Porque os movimentos da alma são lentos. E um sistema para se reorganizar, um sistema que estava fora de ordem, para entrar em ordem, não é de um dia para o outro, é um processo, é um movimento que requer abertura do coração, que requer revisão de postura, que requer se abster de, às vezes, crenças, julgamentos, moralismos e até de mudanças de hábitos, né? Então, tudo isso faz parte. Nessa quarta ordem da ajuda, olhar apenas para o cliente é se limitar muito ao sistema, né? Então, quando o cliente chega, seja ele no consultório para uma consulta, seja ele para fazer uma constelação, a gente sabe que ele não chega sozinho, né? Por trás dele, além dele, primeiramente a gente tem que ver os pais. A gente enxerga esses pais de alguma forma, porque o sistema nos informa isso. E nessa extensão divina, que é a extensão do sistema familiar. Como a Aline falou, você vai às vezes se conectar, abrir um campo em que vai se conectar com a avó, com o avô. Uma coisa que você foi falando e foi me vindo muito, né? Às vezes uma pessoa fala assim, eu quero trabalhar determinado tema. Às vezes é um tema que envolve a profissão. E eu tô com muito problema, por exemplo, com a minha mãe. Eu acho que vai dar muito mãe aí nesse trabalho. Já chega já meio previsto. Isso, previsto que vai trabalhar a mãe, porque tá com muito problema, sempre teve problema com essa mãe. E o campo leva para a história do pai, sabe? Então, a pessoa às vezes fica chocada. Nossa, mas eu não tenho problema com meu pai, eu nunca, né, eu não imaginava que poderia ter algo vindo dali. E isso só mostra, e o Bert Hellinger, ele né, nos coloca isso abertamente, que o campo de informação, né, o campo que vem pelo sistema familiar, ele é muito maior, muito mais profundo do que um facilitador. O facilitador, ele está ali, a palavra dizendo, facilitando a condução de uma força, e essa força vem pelo cliente. Então, o cliente, ele traz a força para abrir um campo, para desenvolver um trabalho no campo, e além disso, quando ele está em consultório, para fazer todo o processo dele de desenvolvimento pessoal, a gente está ali iluminando, mas quem está dando os passos, fazendo né, esse esforço de tirar da inconsciência algo que vai levar para uma nova consciência, é o próprio cliente. E aí, numa desordem, né, com relação a essa quarta da ajuda, seria, por exemplo, ignorar outros membros da família. Como se, às vezes, o cliente vem falando mal de alguém. Olha, fui prejudicado demais pelo meu pai, um exemplo. Me prejudicou, foi ausente, acabou com a nossa família, não nos ajudou financeiramente, e nós passamos fome, muita dificuldade. Gente, ele é um pai que muitas vezes não teve um pai presente também. Então, eu sempre faço essa pergunta, com quem que ele aprendeu a ser pai? Porque o campo mostra abertamente, ele não teve um pai, então, como que ele pode ser um pai melhor do que ele foi? Né? Então, assim, a gente tem que ter muita amorosidade no coração mesmo, na alma, para entender que as histórias são as histórias certas para cada um de nós. Não temos que ficar de braços cruzados e achar que vamos parar ali. Não é à toa que nós temos o movimento da alma aí para sair do lugar. Mas é um processo, e é um processo que, de preferência, não tenha pressa.
né? Por isso que hoje os cursos de formação estão sendo um bom caminho, Isso. né? Porque aí no curso de formação você vive esse processo. Exatamente. Etapa por etapa, né? Cada uma. E aí a gente chega na quinta ordem do amor, né? Que é amar a cada ser humano do jeito que é. Colocar todos no coração. Então, é uma concordância, né? É olhar sem julgamento, sem dó, sem pena, sem compaixão, sem medo, olhar para a realidade, né? E entender que cada um tem os motivos para agir e para estar do jeito que está. E que só a própria decisão da pessoa é que vai fazer a diferença. Né? Exatamente. Então, se o constelador tem essas ordens na prática, porque também não é só na teoria, na prática, ele está na postura sistêmica, que a gente chama. Exatamente. Se ainda não tem, está sujeito em algum momento a coisa embananar. Né, os clientes não chegarem, dificuldade às vezes financeiras, dificuldades na saúde, né? Então, é sério esse caminho. Por isso que uma formação de constelação jamais pode ser um final de semana, jamais pode ser poucos dias, né? Ela tem que ser de, no mínimo, um processo assim que dê para se adquirir uma maturidade para olhar para si mesmo, não é só para os outros, não. Exatamente. É para si mesmo. Principalmente, né, Aline? Principalmente para si mesmo. Exatamente. E como que a gente adquire esse auto-olhar mais maduro? Nos trabalhando, né? Hoje, a gente, assim, tem tantas oportunidades, online, presencial, tem ferramentas mil, né? E fica o nosso convite para vocês, né? Assim, o nosso curso começa agora em setembro, no final de setembro, no final do mês a gente alterou a data para o final do mês, devido à nossa agenda, que a gente precisou de fazer alguns outros eventos antes. Mas no dia 1º de setembro a gente vai fazer uma aula aberta, né, um sábado, lá no Instituto, para que as pessoas que queiram participar do curso de formação possam estar lá para vivenciar. Vai ser uma aula vivencial, onde nós teremos exercícios e todas as pessoas estão convidadas, né, todas que sentem que a constelação pode agregar um pouco mais na vida. Qualquer área que trabalhe, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio, não é necessário ter nenhuma formação específica, né? A formação de constelação, ela é aberta para todos que se sentirem tocados, chamados e que sentem que é um caminho de auto-observação, de autoconhecimento, que assim como tem sido para nós, né? Porque a gente também está sempre em formação, né? Não até esse termo formação de constelação não existe, né? O Hellinger fala, um constelador não existe formação, né? É autoformação. Existe treinamentos, capacitações, né? São títulos, nomes que a gente usa por questões acadêmicas, né? Que a gente está acostumado, mas um constelador não é formado por outro, né? A pessoa se autodescobre, se autotransforma. E então todas as informações do nosso curso está no site www.institutosoluçõessistemicas.com, né? Estamos abertas para recebê-los. Temos alguns eventos também bem legais nesse mês. Um deles é no dia 15 de agosto, que é a edição do workshop Pais e Filhos, especialmente um convite aos pais, né, para a gente trabalhar essa relação. Esse workshop pode se levar crianças a partir de 7, 8 anos e é muito bonitinho. Muito emocionante. É muito emocionante, porque quando a gente vê as crianças colocando espontaneamente os seus sentimentos, a gente também tem traz para nós essa espontaneidade. Exatamente. Então é muito bonito, né? E tem
aí alguns eventos nossos previstos para até o final do ano. Fica sempre no nosso site, nas nossas redes sociais. Hoje a gente estava com esse propósito de compartilhar um pouco dessas ordens da ajuda com vocês, de compartilhar um pouco dessa missão, porque trabalhar com constelação é missão, né? E que a gente precisa de estar sempre se autocurando, e todos podem receber desse trabalho. É missão e também autoconhecimento, é terapia, né, imersão. Exatamente. Então, a gente hoje em dia convida todos. A pessoa fala, o que você recomenda para mim? Eu falo, formação de constelação, mas eu nunca quero trabalhar com isso. Não, mas não é para você trabalhar, não, é para se trabalhar, se conhecer, porque é um mergulho na sua própria história. Porque olha só, você vai lá trabalhar pai, mãe, relação com irmãos, relação com casamento, relação profissional, saúde e doença, dinheiro, carreira. Aí a prática terapêutica, né? A gente no nosso curso, como a Lu é uma psicóloga assim de mão cheia, muito experiente, ela tem dado umas aulas assim com conteúdo sobre emoções, comunicação, scripts de vida, jogos de poder. Então tudo isso, compulsores, são conteúdos que assim, eu falo assim, vale mais que uma hora de terapia. Né? E olha que eu sou psicóloga e poderia estar aqui vendendo, né, a terapia, mas são conteúdos riquíssimos e é de uma linguagem aberta a todos também. Né? Então, na nossa formação, a gente agrega os conteúdos sistêmicos com os conteúdos psicológicos para ir gerando também uma complementação, assim, por considerarmos que é um processo de autodescobrimento, que é um processo de autoconhecimento e de autotransformação. E eu quero dizer o seguinte, vou aproveitar uma frase muito linda, né, que eu fiz numa colinha aqui: amar e respeitar as pessoas pelo que elas são é lidar com a realidade do seu próprio destino. Então, para mim, né, enquanto facilitadora de constelações, enquanto terapeuta sistêmica, a postura, né, que eu acredito que seja melhor é a postura do amor, é a postura do respeito. E não tem como eu respeitar o outro, amar o outro, se eu não me auto-respeitar e me auto-amar. E para isso é olhar de frente para os seus limites, olhar para as suas emoções, olhar para as suas dores e ter certeza que nós não somos imbatíveis, mas nós somos pessoas de superação diária, com muito esforço, né, com muita humildade, que é o que o Bert prega isso muito para a gente, e acima de tudo, saber que um ajudante, ele sempre vai precisar também ser um ajudado, né? E isso requer estar recebendo da vida o que a vida tem para oferecer. Então, a gente faz essa troca linda, né, do dar, do tomar e do receber, quando a gente se permite estar recebendo aí da vida. Com muita emoção, com muito carinho, que a gente está finalizando, né, Aline? Sim. A nossa live, o nosso bate-papo de hoje. E, em breve, gente, a gente já está aí começando com a segunda turma. Então, assim, aproveita essa oportunidade. Se tiverem dúvidas a partir de agora, podem entrar em contato com a gente. A gente está aí também para estar trocando com vocês, esclarecendo essas dúvidas. E, assim, foi um prazer, e é um prazer estar aqui. Já tinha um tempinho que eu e a Aline não estava juntas, né? E eu estava com saudade, viu, Aline? Que ano passado a gente ficou muito juntas, fizemos vários trabalhos juntas. E, então, assim, esse é o carinho do Instituto, é a gente poder estar entre as quatro, e hora com uma, hora com a outra, e poder levar para vocês o que tem dentro da gente, que tem a ver com esse amor e esse respeito. Que a gente tem uma entre nós e também com vocês. Obrigada. Muito obrigada, também quero ser grata a todos que estiveram presentes, que estão nos acompanhando, né? A gente provavelmente vai voltar a fazer mais lives, a gente precisou de um tempo para organizar outras coisas, tem um projeto lindo aí no forninho, que é o de educação sistêmica, né? A gente está com um grupo de estudos de direito sistêmico também,
Então, estamos com algumas frentes de trabalho bem legais, que todos são bem-vindos. Eu estou com os estudos sistêmicos online, estou migrando mais para esse mundo online, por uma necessidade pessoal. Contem com a gente, né? Para um facilitador de constelação, quando ele recebe pessoas falando, pedindo, ou querendo, ou buscando, se apresentando como adultos para nós, é um presente, né? Então, contem muito com a gente.